Meu irmão subiu no palco segurando a taça de champanhe, com aquele jeito dele de quem já ganhou na vida. A festa de noivado estava no auge, todo mundo já meio tonto de tanto vinho caro, quando ele bateu na taça para chamar a atenção. Quero fazer um brinde especial, ele disse, olhando direto para mim no meio da multidão. Eu sabia que vinha merda. Sempre vem quando ele me olha daquele jeito. Alguns de nós vencem. Ele fez uma pausa dramática, erguendo ainda mais a taça. Outros só existem. A risada foi geral. Até meus pais riram. Minha mãe até bateu. Palminha. E eu ali, sentada na mesa dos primos distantes, sentindo aquela raiva subindo do estômago pro peito, daquelas que fazem sua mão tremer. Foi aí que lembrei da caixinha guardada na minha bolsa havia semanas. O momento perfeito tinha finalmente chegado. Levantei devagar, ajustei o vestido e comecei a andar em direção a ele. Ninguém prestou atenção em mim atravessando o salão. Por que prestariam? Eu sempre fui invisível nessas festas de família. A irmã mais velha que não casou, não teve filhos, não fez medicina como ele. A que só existe, como ele acabou de deixar bem claro para todo mundo. Mas hoje seria diferente. Cheguei perto dele, que ainda estava saboreando os aplausos, e estendi a caixinha com um laço dourado. Para o noivo, eu disse, forçando um sorriso. Ele ficou surpreso, depois meio desconfiado. Normal, eu nunca dei presente para ele em público. Sempre fui discreta. Sempre evitei chamar atenção. O que é isso? Ele perguntou já abrindo. Vi o momento exato em que reconheceu o que estava dentro. O sorriso morreu no rosto dele. As mãos começaram a tremer. A taça quase caiu. E eu, ali, finalmente existindo do jeito mais visível possível. Dentro da caixa tinha uma foto. Uma única foto que eu encontrei por acaso 3 semanas antes, quando fui buscar um carregador emprestado no apartamento dele. A chave reserva ainda estava no mesmo lugar de sempre, debaixo do vaso de planta morta na entrada. Entrei achando que não tinha ninguém em casa, mas ouvi risadas vindo do quarto. Pensei que era a noiva dele, óbvio. Só que quando abri a porta... era minha melhor amiga, Marina. A mesma que tinha me ajudado a escolher o vestido para essa festa. A mesma que passou horas me ouvindo chorar quando descobri que meu ex tinha me traído. Os dois estavam na cama. Ela de lingerie vermelha, ele, sem camisa, rindo de alguma piada particular. Não me viram. Tirei a foto e saí correndo. Desde então, venho carregando essa bomba na bolsa, esperando o momento certo. E que momento melhor que esse, com 200 pessoas assistindo. Onde você conseguiu isso? Ele sussurrou, a voz falhando. A noiva começou a perceber que algo estava errado e se aproximou. O que foi, amor? Ela tentou ver a foto, mas ele virou o corpo, escondendo. Pânico puro nos olhos dele. Câmera do corredor do seu prédio. Eu menti. Não ia entregar que... Invadi o apartamento. 3 semanas atrás, quinta-feira. Você disse que ia trabalhar até tarde. A ficha começou a cair para a noiva. Ela arrancou a foto da mão dele antes que ele pudesse impedir. O grito que ela deu fez todo mundo parar de conversar. A música continuava tocando ao fundo, alguma bossa nova que minha mãe escolheu, criando um contraste bizarro com o caos que estava prestes a explodir. Vi Marina do outro lado do salão, congelada com uma taça na mão, finalmente entendendo o que estava acontecendo. A noiva olhou para a foto por uns 3 segundos que pareceram 3 horas. Depois ergueu os olhos para mim, depois para o meu irmão, depois para Marina do outro lado do salão. É isso mesmo que eu tô vendo? A voz dela saiu baixa, perigosa. Meu irmão tentou pegar a foto de volta, mas ela deu um passo para trás. Camila, deixa eu explicar. Ele começou, mas ela levantou a mão. Todo mundo no salão já tinha percebido que algo muito errado estava acontecendo. Os garçons pararam de servir. A banda diminuiu o volume. Era como se o mundo todo tivesse entrado em câmera lenta. 3 semanas atrás? Ela perguntou, olhando para mim. Quinta-feira? Eu só confirmei com a cabeça. Ela se virou pro meu irmão de novo.
Quinta-feira foi o dia que eu fui para Curitiba ver minha avó doente. Marina largou a taça numa mesa qualquer e começou a andar em direção à saída. Má ideia. Camila percebeu o movimento e berrou: "Fica aí, sua vádia!" O salão inteiro prendeu a respiração. Minha mãe quase desmaiou. Meu pai ficou vermelho que nem pimentão. "Quantas vezes?" Camila perguntou, ainda segurando a foto. Meu irmão não respondeu. "Quantas vezes vocês foderam na minha cama?" Dessa vez foi minha vez de ficar chocada. Na cama dela? A foto era do apartamento dele. Será que... Não foi só naquela vez, foi? Camila riu, mas era um riso sem alegria nenhuma. Claro que não foi. Por que seria? Vocês devem estar rindo de mim há meses. Marina tentou falar alguma coisa, mas Camila a cortou. Cala a boca. Você ainda vai ter sua vez. O DJ, coitado, desligou a música. O silêncio que ficou foi pior que qualquer grito. Camila não hesitou. O tapa estalou seco, forte, de fazer o salão parar. Não foi exagerado. Foi real, direto, doloroso. A aliança escapou do dedo e caiu no chão, girando até parar com um pequeno tinido metálico. 3 anos, André. 3 anos jogados no lixo. Ela disse com a voz firme, mas os olhos marejados. O véu escorregou da cabeça e ela o tirou com raiva, amassando nas mãos antes de jogar contra o peito dele. Ela virou-se, procurando Marina com os olhos até encontrá-la, parcialmente escondida atrás de um pilar, com o rosto branco como papel. Você! Você era minha amiga, minha confidente, minha dama de honra. Marina tentou falar, mas Camila levantou a mão num gesto quase calmo. Não, não agora. Eu já suspeitava. Vi umas mensagens no celular dele mês passado. Achei que era coisa da minha cabeça, que eu estava sendo insegura. Mas agora eu sei. Ela ergueu a foto. Não precisou dizer nada. A imagem falou por si. A plateia não enxergava os detalhes, mas os olhares do casal traidor já diziam tudo. Minha mãe, ainda meio atordoada, se aproximou com pressa, como se quisesse impedir a avalanche prestes a desabar. Camila, querida, vamos conversar. Isso pode ser resolvido em outro lugar. Camila recuou do toque dela, quase num impulso de autopreservação. Ah, agora vocês querem conversar em particular? Depois de encher esse salão de gente, colocar holofote no filho perfeito? Agora que ele foi exposto, querem silêncio? Ela respirou fundo. Quer saber? Fiquem com ele. Com os dois. Se merecem. Camila se virou para sair, mas antes de dar o primeiro passo, parou e me encarou. Os olhos dela estavam vermelhos, mas a expressão era só gratidão. Obrigada, de verdade. Você me poupou de anos de mentira. E então foi embora, atravessando o salão como uma noiva ferida, mas não quebrada. O vestido branco arrastava, atrás dela, sujo de realidade. O salão ficou em silêncio. Um silêncio constrangido, duro, sufocante. Até que, lá no fundo, a tia Marta, sempre ela, começou a bater palmas. Devagar, debochada. Finalmente alguém com coragem nessa família. Meu pai foi o primeiro a reagir, a voz alta cortando o silêncio. Marta, pelo amor de Deus, cala essa boca. Ele se virou para mim, o rosto vermelho, os olhos cheios de algo entre raiva e vergonha. E você? Como pôde? Acabar com o noivado do seu irmão desse jeito? Eu pisquei, atônita. Não era possível que ele estivesse falando sério. Eu acabei com o noivado? Ele estava traindo a noiva com a melhor amiga dela, pai. E você tá me culpando? Minha mãe, claro, veio logo pro lado dele, como sempre. Você devia ter vindo falar com a gente. Isso se resolve dentro de casa, entre a família. Soltei uma risada, seca e amarga. Família? Ah, claro. A mesma família que protege canalha e finge que tá tudo bem. Vocês sabiam.
Vocês dois sabiam disso, não sabiam? O silêncio deles foi tudo o que eu precisava. Minha mãe mordeu o lábio. Meu pai baixou os olhos. Meu Deus! Minha voz saiu baixa, mas carregada de raiva. Vocês sabiam. A tia Marta, que até então só observava com os braços cruzados, veio pro meu lado. Tirou o salto como se fosse um gesto simbólico de solidariedade. Claro que sabiam. Seu pai viu os dois juntos no shopping mês passado. Me contou no churrasco da Páscoa. Disse que achava estranho, mas preferiu fingir que era coisa da cabeça dele. Eu olhei pro meu pai, esperando que ele negasse. Qualquer coisa. Mas ele apenas desviou o olhar, murmurando algo que não conseguia entender. Meu irmão, até então calado, finalmente abriu a boca. Não é o que vocês estão pensando. Marina tentou se aproximar, tocando o braço dele, mas ele a afastou num gesto rápido, quase automático. Agora não, Marina. Ela pareceu encolher, os olhos marejados. Mas você disse que ia terminar com a Camila, que a gente ia ficar junto depois do casamento. Baixinho percorreu o salão. Até o garçom que recolhia taças parou de se mover. Você disse o quê? Perguntei, quase rindo de nervoso. Era isso então? Continuei, a voz firme. Casar com a Camila pelo dinheiro da família dela e manter a Marina como plano B? Meu irmão me lançou um olhar frio. Você não entende nada. Nunca entendeu. Por isso continua sozinha. Eu dei um passo à frente, impulsiva, mas tia Marta me segurou pelo braço. Não vale a pena, querida. Deixa ele se destruir sozinho. Marina começou a chorar. Lágrimas de crocodilo, óbvio. Eu nunca quis que fosse assim. Foi acontecendo. Joella olhou em volta procurando alguma simpatia, mas só encontrou olhares de desprezo. Vocês não entendem. Eu amo ele de verdade. A risada que saiu de mim foi tão amarga que até me assustou. Amor? Você chama isso de amor? Transar com o noivo da sua melhor amiga? Ela tentou se aproximar de mim, mas eu dei um passo para trás. Não se atreve a chegar perto. 20 anos de amizade, Marina. 20 anos. Eu te contei tudo. Todos os meus segredos. Quando meu ex me traiu, você dormiu na minha casa por uma semana. Me abraçou enquanto eu chorava. E o tempo todo você estava fazendo a mesma coisa com a Camila. As lágrimas dela aumentaram, mas eu não estava nem aí. Sabe o pior? Eu defendi você quando a Camila disse que estava desconfiada. Eu defendi você! Minha voz quebrou no final. A dor da traição dela doía mais que a do meu irmão. Os convidados começaram a sair aos poucos, constrangidos. Ninguém sabia onde olhar. A família. Da Camila saiu em bloco, o pai dela parou na porta e gritou. Pode ter certeza que vocês vão ouvir dos nossos advogados. Meu pai tentou ir atrás dele, mas o homem nem olhou para trás. As pessoas cochichavam enquanto recolhiam suas coisas. Ouvi fragmentos das conversas. Sempre achei ela estranha. Coitada da Camila. Família desestruturada. Meu irmão continuava parado no mesmo lugar, a marca da mão da Camila ainda vermelha no rosto. Marina tentou mais uma vez chegar perto dele, mas dessa vez foi minha mãe quem interveio. Acho melhor você ir embora, Marina. A voz dela estava gelada. Você já causou problemas demais por hoje. Marina olhou para mim uma última vez, os olhos suplicantes. Me perdoa. Eu virei as costas. Não tinha mais nada para dizer para ela. Quando Marina finalmente saiu, o salão já estava quase vazio. Só restava a família próxima e alguns amigos íntimos dos meus pais. Meu irmão se jogou numa cadeira, a cabeça entre as mãos. Tá feliz agora? Ele me perguntou sem levantar. Os olhos. Conseguiu sua vingançazinha? Eu não podia acreditar. Ele ainda estava tentando jogar a culpa em mim. Minha vingança? Você humilha a gente em público, me chama de fracassada na frente de todo mundo, e eu sou a vingativa?
A tia Marta serviu uma dose generosa de uísque e me entregou. Você vai precisar. Tomei num gole só. Queimou descendo, mas era melhor que o gosto amargo na boca. Sabe qual é o mais patético? Continuei, sentindo o álcool me dar coragem. Vocês todos fingiram que eu era paranoica quando falei que alguma coisa estava errada. Para com isso, sua irmã tá imaginando coisas. O André nunca faria isso. Você tá com ciúmes do sucesso dele. Imitei a voz da minha mãe nas últimas frases. Meu pai bateu a mão na mesa. Chega! Já deu muito escândalo por hoje. Mas eu estava só começando. Escândalo? Pai, seu filho estava mantendo um caso com a dama de honra. E vocês sabiam! Quanto tempo faz que vocês sabem? Silêncio. Quanto tempo? A tia Marta respondeu por eles. 3 meses. Seu pai viu os dois se beijando no estacionamento do shopping. Contou para sua mãe no mesmo dia. Olhei para os dois, incrédula. Minha mãe não conseguia me encarar. Achamos que era só uma aventura. Que ia passar. Ela murmurou. E preferiram proteger ele a proteger a Camila? Uma menina que vocês conhecem desde criança? Meu pai explodiu. Ele é nosso filho. Nossa prioridade é a nossa família. Eu ri de novo, mas agora era um riso triste. Então é assim? O filho doutor pode fazer o que quiser? Pode humilhar, trair, mentir, que vocês sempre vão passar a mão na cabeça dele? A verdade doía mais que qualquer tapa. Meu irmão finalmente levantou a cabeça. Os olhos vermelhos, o rosto inchado. Não dava para saber se era raiva, vergonha ou se ele tinha chorado escondido. Você destruiu minha vida. Por causa de uma piada? Ele disse, a voz embargada. Eu pisquei. Aquilo me pegou desprevenida. Uma piada? Sério mesmo? Você me humilha na frente de 200 pessoas com aquele brinde nojento e chama de piada? Alguns de nós vencem, outros só existem. Lembra disso, André? Ele deu de ombros, sem encarar ninguém. Era brincadeira. Você sempre foi sensível demais. A tia Marta se levantou da cadeira devagar. Por um segundo, achei que ela fosse dar um sermão, ou até abraçá-lo. Mas ela pegou o copo de uísque e, sem avisar, jogou o resto no rosto dele. André recuou com o impacto, tossindo, limpando o rosto com as costas da mão. Brincadeira. É o que você tem de homem, seu moleque. Ela disse seca. Você passou da linha. Meu pai gritou, levantando também. Sai daqui agora, Marta. Ela ajeitou a bolsa no ombro como se estivesse apenas terminando um jantar qualquer. Com o maior prazer. Já deu dessa encenação de família perfeita. Antes de sair, passou por mim e segurou meu braço com firmeza. Você fez a coisa certa, querida. Não deixa eles te fazerem duvidar disso. Me deu um beijo rápido na testa e foi embora com a cabeça erguida, deixando um rastro de desconforto atrás de si. O gerente do buffet apareceu logo depois, hesitante, quase tropeçando nas palavras. Desculpe interromper, mas precisamos começar a desmontar. O tempo de contrato já está acabando. Meu pai assentiu com a expressão vazia, quase mecânica. Olhou em volta como se só agora percebesse a bagunça. Taças viradas, flores murchando, comida esquecida. Tudo caro, tudo inútil. Quanto? O quanto vai custar tudo isso? O gerente pigarreou, visivelmente desconfortável, mesmo sem terminar o evento. O valor total ainda é devido, R$50 mil. Vi meu pai empalidecer. Minha mãe arfou baixinho, como se tivesse levado um soco no estômago. E meu irmão? Ele riu. Um riso curto, cansado, sem nenhuma graça. Coloca na conta dela, ele disse apontando para mim. Ela que destruiu a festa, afinal. O gerente ficou visivelmente perdido. Ah, o contrato tá no nome do senhor seu pai. André deu de ombros, ajeitou o paletó ainda úmido de uísque e começou a andar em direção à saída. Então o problema é dele, disse sem nem olhar para trás. Tô fora. E saiu, simples assim. Deixou a gente ali, parado no meio das beasties
Ruínas de uma festa que nunca devia ter acontecido. Minha mãe afundou no sofá mais próximo e começou a chorar em silêncio. Meu pai se aproximou e a abraçou, mas, por cima do ombro dela, me lançou um olhar gelado, como se eu fosse uma estranha. Como se naquele instante eu tivesse deixado de ser filha deles. Fiquei ali parada enquanto os garçons começavam a recolher as coisas. O bolo de 4 andares intocado, os arranjos de flores caríssimos, as lembrancinhas personalizadas que ninguém levou. Todo aquele luxo agora parecia obsceno. Minha mãe ainda chorava no ombro do meu pai. Como vamos explicar isso para todo mundo? O que as pessoas vão dizer? Era isso que importava para ela. A imagem, a reputação. Não o fato do filho ser um canalha mentiroso. As pessoas já sabem, mãe. Eu disse cansada. Todo mundo viu o que aconteceu. Ela levantou a cabeça, o rímel borrado fazendo trilhas pretas no rosto. Você podia ter resolvido isso em particular. Não precisava expor nossa família assim. Eu não aguentava mais ouvir aquilo. Nossa família? Que família? Vocês escondem as merdas do André? Fingem que tá tudo bem? E eu sou a errada? Meu pai se levantou, ameaçador. Chega. Você já causou problemas demais. Vai pra casa. Ri com amargura. Casa? Aquela casa onde vocês me tratam como uma intrusa? Onde tudo é sobre o filho maravilhoso e eu sou só um estorvo. Peguei minha bolsa. Sabe de uma coisa? Vocês merecem um ao outro. Tá. Saí andando em direção à porta, mas parei quando vi uma figura conhecida no estacionamento. Camila estava sentada no capô de um carro, ainda com o vestido de noiva, fumando um cigarro. Nunca tinha visto ela fumar antes. Me aproximei devagar. Você tá bem? Pergunta idiota, eu sei. Ela riu. Acabei de descobrir que meu noivo me traía com minha melhor amiga, na frente de todo mundo que eu conheço. Tô ótima. Sentei do lado dela. Me desculpa. Eu não queria que fosse assim. Ela balançou a cabeça. Não. Você fez certo. Melhor descobrir agora do que depois de casada. Imagina se eu tivesse filhos com aquele desgraçado? Ofereceu o cigarro pra mim. Eu não fumo, mas aceitei. Ficamos ali, 2 mulheres traídas de formas diferentes, dividindo um cigarro e o silêncio. Até que ela disse, sabe o pior? Eu sabia. Lá no fundo eu sabia. Mas fingi que não via, porque amava ele. Porque achei que ia mudar depois do casamento. Baixou a cabeça. Que idiota eu fui. Um carro parou perto da gente. Era o pai da Camila. Um homem imponente, dono de uma das maiores construtoras da cidade. Ele desceu e veio até nós. Filha, vamos embora. A voz dele era gentil, mas dava para ver a raiva contida. Camila apagou o cigarro. Pai, ela é a irmã dele. Foi ela quem... Ele me interrompeu com um gesto. Eu sei quem é. Vi tudo lá dentro. Me estendeu a mão. Obrigado. Você salvou minha filha de um erro terrível. Apertei a mão dele, surpresa. Sabe, ele continuou. Sempre achei aquele menino estranho, ambicioso demais. Mas minha filha estava apaixonada. Camila se levantou. Pai, pelo amor de Deus. Ele abraçou ela. Não se preocupe, querida, vamos cuidar de tudo. Advogados, cancelamentos, tudo. Olhou para mim de novo. Se precisar de emprego, me procure. Gosto de gente com coragem. Entregou. Um cartão. Depois ajudou Camila a entrar no carro. Antes de fechar a porta, ela me olhou. A gente se fala, tá? Quando a poeira baixar. Assenti. Eles foram embora, deixando eu ali sozinha no estacionamento. Meu celular começou a vibrar, mensagens e mais mensagens. Abri o WhatsApp e vi dezenas de notificações. Gente que estava na festa, gente que já tinha ouvido falar. Todo mundo querendo saber os detalhes. Tinha áudio da Marina. Por favor, me atende. Preciso explicar. Apaguei sem ouvir. Mensagem do André. Espero que esteja feliz. Acabou com meu futuro. Bloqueei o número dele.
Tinha até mensagem de gente que eu nem lembrava que tinha meu número. O escândalo já estava se espalhando. Desliguei o celular. Não tinha cabeça para lidar com isso agora. Chamei um Uber e fui para casa. No caminho, o motorista tentou puxar conversa, mas eu fingi estar dormindo. Só queria silêncio. Quando cheguei, no meu apartamento, a primeira coisa que fiz foi abrir uma garrafa de vinho. A segunda foi chorar. Chorar de raiva, de alívio, de tristeza, de tristeza. Chorar por ter perdido uma família que talvez nunca tenha existido de verdade. Chorar por ter perdido uma amiga que nunca foi amiga de verdade. Mas principalmente, chorar porque pela primeira vez na vida, eu tinha feito algo por mim. Tinha parado de aceitar. Tinha reagido. Acordei no sofá com o pescoço travado e a cabeça latejando. A garrafa de vinho estava caída no chão, vazia como eu. O apartamento estava escuro, só um fiapo de luz da rua atravessando a persiana torta. Peguei o celular sem pensar e me arrependi assim que a tela acendeu. 57 chamadas perdidas, 112 mensagens, vídeos, prints, áudios. Alguém tinha gravado o tapa da Camila, e o vídeo já estava viralizando no Instagram. Vi os comentários com o estômago embrulhado. Quem é a irmã que entregou a foto? Será que ela sabia há muito tempo? Pior festa que já. Fui. Melhor coisa que já vi. Meu Deus, que família disfuncional. Fechei o aplicativo. Deixei o celular de lado. Só queria desaparecer por uns dias. Foi aí que a campainha tocou. Olhei pelo olho mágico. Marina. Com uma sacola de comida chinesa na mão e o rosto inchado. Provavelmente de tanto chorar. Eu sei que você tá aí. Vi a luz do seu celular. Ela disse, a voz baixa. Droga. Vai embora, Marina. Minha garganta arranhava. Só 5 minutos, por favor. Trouxe comida. Do lugar que a gente gostava. O lugar que a gente gostava. Onde íamos depois de cada merda amorosa. Onde dividíamos rolinho primavera e promessas que agora pareciam mentira. Abri a porta, mas me mantive firme no batente, bloqueando a entrada. Fala o que tem pra falar e vai embora. Ela estendeu a sacola quase como um gesto de paz. Come alguma coisa antes. Você deve estar de estômago vazio desde, sei lá, desde ontem. Eu não disse nada. Peguei a sacola, mas fiquei onde estava. Eu sei que você me odeia, ela continuou. E tem todo o direito. Mas você precisa entender. Entender o quê, Marina? Que você destruiu a vida de alguém? Que traiu a Camila? Que me usou como escudo emocional enquanto transava? Com o noivo dela? Ela encolheu os ombros, quase imperceptível. Não foi planejado. Não era para acontecer assim. Aconteceu. Soltei uma risada seca. Ah, claro! O clássico aconteceu. Tipo, vocês tropeçaram, caíram pelados e magicamente se amaram em cima da cama dela? Ela começou a chorar de novo. Você não entende. Eu amo ele. Há anos. Muito antes dele conhecer a Camila. Mas ele nunca me enxergou. Não de verdade. Até aquela noite. Fiquei em silêncio contra a vontade, mas perguntei: que noite? Ela respirou fundo, como se preparasse para vomitar um segredo. A festa do Carlos, há uns 6 meses. Você foi embora mais cedo. A Camila estava viajando, a gente bebeu demais. E aconteceu. Vocês transaram. Ela assentiu. Foi só uma vez. A gente jurou que ia esquecer, fingir que não tinha acontecido. Mas aí vocês gostaram. E não conseguiram parar. Ela olhou para mim com aqueles olhos de arrependimento que já não colam mais. Me perdoa, por favor. Eu fiquei ali parada, segurando a sacola de comida que já tinha perdido qualquer sabor. E percebi que, naquele momento, eu não sentia raiva. Só cansaço. Um cansaço tão fundo que nem as lágrimas conseguiam sair. Me perdoar? Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Você quer que eu te perdoe?
Marina deu um passo para trás, assustada com minha explosão. 20 anos, Marina. 20 anos de amizade. Eu te contei todos os meus segredos. Você conhece cada detalhe da minha vida. Sabe de cada vez que fui humilhada, rejeitada, traída. Você dormiu na minha casa quando seus pais se separaram. Eu segurei sua mão em cada consulta médica quando você achou que estava grávida aos 17. E você me paga assim? As lágrimas desciam pelo meu rosto, mas eu não me importava. Sabe o que mais dói? Não é nem você ter transado com meu irmão. É você ter me visto sofrer com as merdas dele durante anos e ainda assim ter escolhido ele. Marina tentou falar, mas eu não deixei. Quantas vezes você me ouviu reclamar dele? Quantas vezes disse que eu estava exagerando? Que ele não era tão ruim assim? E o tempo todo você estava. Minha voz falhou. Você estava apaixonada por ele. Marina sentou no chão do corredor, as costas contra a parede. Eu tentei não me apaixonar. Juro que tentei. Mas ele... Ela parou, procurando as palavras. Ele me fazia sentir especial. Me dava atenção. Coisa que ninguém nunca fez. Olhou para mim. Nem você. Aquilo foi um soco no estômago. O que você quer dizer com isso? Ela riu amargamente. Você sempre foi a amiga perfeita. Sempre disponível. Sempre pronta para ajudar. Mas você realmente me via? Ou eu era só a amiga coadjuvante da sua vida? Levantei a sobrancelha. Está... falando sério? Você trai a própria melhor amiga e ainda quer jogar a culpa em mim? Ela balançou a cabeça. Não tô jogando a culpa. Só tô dizendo que talvez nossa amizade já estivesse quebrada há muito tempo. E nenhuma de nós percebeu. O silêncio pesou entre nós. Porque, no fundo, talvez ela tivesse um ponto. Quantas vezes eu realmente prestei atenção nela? Quantas vezes deixei ela falar sobre os próprios problemas sem voltar tudo para mim? Mas isso justificava a traição? Não. Nunca. Vai embora, Marina. Acabou. Tudo acabou. Fechei a porta. Do outro lado, ainda ouvi ela soluçar por alguns minutos antes de finalmente ir embora. Joguei a comida chinesa no lixo. Tinha perdido o apetite. No dia seguinte, acordei com o interfone tocando insistentemente. Olhei o relógio. 6 da manhã. Quem seria a essa hora? Alô? Minha voz saiu rouca. É o André. Abre. Quase desliguei na cara dele, mas algo no tom de voz me fez abrir. Ele subiu e entrou sem pedir licença. Estava um caco. Barba por fazer, roupa amarrotada, cheiro de álcool. Você destruiu minha vida. Foi a primeira coisa que disse. Fechei a porta e fui fazer café. Precisava de cafeína para aguentar isso. Não vai falar nada? Ele me seguiu até a cozinha. O que você quer que eu fale, André? Que sinto muito? Que me arrependo? Porque não sinto e não me arrependo. Liguei a cafeteira. Ele se jogou numa cadeira. A Camila terminou tudo, obviamente. A família dela já acionou os advogados. Vão processar por danos morais. Dei de ombros. Era de se esperar. Ele bateu a mão na mesa. É só isso que você tem para dizer? Meu casamento acabou. Minha reputação está destruída. Perdi meu emprego. Parei de mexer o café. Perdeu o emprego? Não sabia dessa parte. O pai da Camila ligou pro meu chefe. Contou tudo. Disseram que não querem esse tipo de escândalo associado ao escritório. Senti uma pontada de culpa, mas passou rápido. E isso é minha culpa? Você que traiu ela. Você que manteve um caso por meses. Você que escolheu humilhar sua própria irmã em público. Servi o café. Não ofereci para ele. Aquilo era só uma piada, uma brincadeira. Ele passou a mão no cabelo, frustrado. Você sempre foi sensível demais, sempre levou tudo pro pessoal. Tomei um gole do café, queimou. Mas era bom. Sabe qual é seu problema, André? Você passou a vida toda achando que podia fazer o que quisesse sem consequências. Mamãe e papai sempre passaram a mão na sua cabeça. Sempre arrumaram suas cagadas.
E você cresceu achando que o mundo devia se curvar para você. Ele me encarou. E você cresceu achando que o mundo devia pena de você. Pobre coitadinha, sempre à sombra do irmão bem-sucedido. Aquilo doeu, porque tinha uma parcela de verdade. Pelo menos eu não sou uma farsa. Não finjo ser o que não sou. Não uso as pessoas e depois descarto. Ele se levantou. Você tem razão. Você não é uma farsa. É só uma perdedora mesmo. 35 anos, sozinha, sem carreira, sem futuro. Enquanto isso, eu tinha tudo. A voz dele falhou no final. E agora não tem mais nada. Completei. Por sua própria culpa. André me encarou por longos segundos. Depois, do nada, começou a rir. Um riso amargo, sem alegria. Sabe o mais engraçado? Eu realmente achava que você nunca ia reagir. Anos te provocando, te diminuindo, e você sempre ali, aceitando tudo. Ele andou até a janela, olhando a cidade acordar. Quando foi que você mudou? A pergunta me pegou de surpresa. Quando foi mesmo? Não sei, respondi honestamente. Acho que foi se acumulando. Cada humilhação. Cada vez que vocês me fizeram sentir invisível. Até que ontem eu fui longe demais. Ele completou. Ficamos em silêncio. Era estranho ter uma conversa honesta com ele depois de tantos anos de provocações e brigas. A Marina me ligou, ele disse de repente. Queria saber se eu estava bem. Falei para ela me esquecer. Olhei para ele, surpresa. Por quê? Ele deu de ombros. Porque ela não vale a pena. Nunca valeu. Era só conveniente. Senti nojo. Então você destruiu 2 amizades, um noivado, por conveniência? Ele voltou a sentar. Não era para ter chegado a esse ponto. Era para ser discreto. Ninguém ia saber. Mas eu descobri. Ele assentiu. Você descobriu. E em vez de vir falar comigo, decidiu explodir tudo em público. Falar com você? Sério? Quando foi a última vez que você me ouviu sobre qualquer coisa? Ele não respondeu. Porque não tinha resposta. Sabe, André, passei a vida toda tentando entender por que você me odiava tanto. O que eu tinha feito para merecer todo esse desprezo. Mas agora eu percebo. Não era sobre mim. Nunca foi. Era sobre você. Sua necessidade doentia de se sentir superior. Ele me olhou como se estivesse me vendo pela primeira vez. Eu não te odeio, disse baixinho. Só. Não te respeito. Aquilo doeu mais que qualquer ofensa. Por quê? Minha voz saiu fraca. Porque você nunca lutou por nada. Nunca se impôs. Sempre aceitou as migalhas. Era patético. Engoli o choro. E ontem? Ontem você finalmente virou gente. Ele se levantou. Tarde demais para nós dois, mas virou. Foi até a porta. André? Ele parou, mas não se virou. O que você vai fazer agora? Não sei, não sei. Talvez sair da cidade. Começar de novo em algum lugar onde ninguém me conheça. Abriu a porta. E você? Pensei por um momento. Viver. Finalmente viver. Ele saiu. Nunca mais nos falamos. Uma semana depois, eu estava arrumando minhas coisas, quando a campainha tocou. Era minha mãe. Primeira vez que ela vinha ao meu apartamento em 2 anos. Posso entrar? Deixei ela passar. Ela olhou em volta, claramente desconfortável. Você está fazendo mudança? Eu tinha caixas espalhadas, por todo lado. Consegui um emprego novo, em São Paulo. Começo o mês que vem. Era verdade. O pai da Camila tinha cumprido a promessa. Me ofereceu uma vaga na construtora dele. Longe daqui. Longe de tudo. São Paulo? Ela parecia genuinamente surpresa. Mas... E a família? Não pude evitar a risada amarga. Que família, mãe? Ela sentou no sofá, parecendo mais velha do que seus 60 anos.
Eu sei que você está magoada. Tem todo o direito. Mas será que não dá para perdoar? Perdoar o quê exatamente? Vocês terem acobertado a traição? Terem sempre me tratado como cidadã de segunda classe? Ou terem deixado ele me humilhar por anos? Ela baixou a cabeça. Não foi assim. Nós amamos vocês dois igualmente. Não, mãe. Vocês não amam. Você ama o André. Sempre amou. Ele é o filho doutor, o orgulho da família. Eu sou só a outra. Ela começou a chorar, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Quando você nasceu, eu quase morri no parto. Fiquei 3 dias em coma. Quando acordei, você já estava na UTI neonatal, lutando para sobreviver. Franzi a testa. Nunca tinha ouvido essa história. Os médicos disseram que você podia não resistir, que devíamos nos preparar para o pior. Mas você lutou. Ficou 40 dias internada, mas sobreviveu. Ela me olhou. Sabe o que pensei quando finalmente te segurei no colo? Neguei com a cabeça. Que você era minha guerreira, minha pequena guerreira que tinha vencido a morte. Riu sem humor. Irônico, né? Passei tanto tempo protegendo o André, mimando ele, que esqueci quem era a verdadeira lutadora da família. O silêncio pesou entre nós. Por que nunca me contou isso antes? Ela deu de ombros. Achei que não importava, que era passado. Limpou as lágrimas. Eu estraguei tudo, não foi? Como mãe, como pessoa. Parte de mim queria consolá-la, dizer que não, que ainda dava tempo. Mas a outra parte, a parte que passou anos sendo invisível, não conseguia. É tarde demais, mãe. Tarde demais pra muita coisa. Minha mãe ficou mais um pouco. Conversamos sobre coisas práticas. O apartamento, a mudança, o emprego novo. Evitamos falar sobre André ou sobre o que aconteceu na festa. Quando ela estava saindo, parou na porta. Seu pai sente sua falta. Não fala, mas eu sei que sente. Não respondi. O que havia para dizer? Se cuida em São Paulo, ela disse por fim. E, se precisar de alguma coisa, eu ligo. Menti. Não ia ligar. Nós duas sabíamos disso. Ela saiu e eu voltei a arrumar as caixas. 2 semanas. Depois, no dia da mudança, recebi uma mensagem de Camila. Soube que vai para SP. Boa sorte. PS. Obrigada de novo. Sorri. Tínhamos nos falado algumas vezes desde a festa. Ela estava bem, processando tudo, mas bem. O pai dela tinha conseguido anular tudo sem muito escândalo jurídico. André teve que devolver os presentes, pagar algumas multas. Nada demais. Camila tinha decidido fazer uma viagem. Preciso me reencontrar, ela disse. Eu entendia perfeitamente. No aeroporto, enquanto esperava o embarque, vi Marina. Ela estava com uma mala, provavelmente viajando também. Nossos olhos se encontraram por 1 segundo. Ela acenou timidamente. Eu virei o rosto. Não tinha mais nada para dizer para ela. São Paulo foi um recomeço. O emprego era desafiador, mas gratificante. Fiz novos amigos, pessoas que não conheciam minha história, que não me viam como a irmã fracassada do filho prodígio. Comecei terapia. Enfrentei muita coisa que tinha varrido para baixo do tapete por anos. Aprendi a me valorizar, a estabelecer limites, a dizer não. 6 meses depois, recebi uma ligação do meu pai. André tinha se mudado para o exterior. Conseguiu um emprego em Portugal. Ele manda lembranças, meu pai disse. Duvidei, mas não comentei. Como você está? Perguntei, mais por educação. Velho, cansado, com saudades da minha filha. A voz dele embargou. Primeira vez que ouvi meu pai demonstrar emoção. São Paulo está te tratando bem? Está, pai. Está ótimo. E era verdade. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava feliz. Que bom. Que bom. Silêncio constrangedor. Pai? Sim? Vocês estão bem? Você e mamãe? Ele suspirou. Estamos. Nos ajustando. A casa anda muito vazia. Senti uma ponta de pena.
mas só uma ponta. Se cuidem. Você também, filha. Você também. Hoje faz exatamente 1 ano desde a festa. Estou sentada num café em São Paulo, escrevendo isso no meu laptop. Ainda processo tudo o que aconteceu. A explosão que mudou tudo. Perdi uma família. Ou melhor, descobri que nunca tive uma de verdade. Perdi uma melhor amiga. Ou melhor, descobri que ela nunca foi amiga de verdade. Mas ganhei algo muito mais valioso. Eu mesma. Aprendi que não preciso aceitar migalhas. Que mereço respeito. Que minha voz tem valor. Camila me mandou mensagem hoje cedo. Uma foto dela em Bali, sorrindo. 1 ano de liberdade. Ela escreveu. Obrigada por ter aberto meus olhos. Sorri. Às vezes o caos é necessário para reconstruir. Marina tentou me adicionar no Instagram mês passado. Bloqueei. Algumas pontes queimadas devem permanecer assim. Meus pais me ligam de vez em quando. Conversas superficiais, cheias de não ditos. Mas tá tudo bem. Alguns relacionamentos não se recuperam. E tá tudo bem. André nunca mais entrou em contato. Soube por terceiros que está bem em Portugal. Refez a vida. Encontrou outra noiva. Rico de novo. Bem-sucedido de novo. Mas eu não ligo mais. Não é mais minha história. Eu tenho a minha própria agora. Uma onde eu não sou coadjuvante. Onde eu não preciso aceitar humilhações para pertencer. Onde existir é mais que suficiente. Onde existir é vencer. Então, é isso. Precisava colocar tudo para fora, 1 ano depois. Ver como sobrevivi, como renasci. Como aquela festa de noivado destruída foi, na verdade, meu momento de libertação. Às vezes ainda sonho com aquele momento. Ele levantando a taça, fazendo aquela piada cruel. Só que no sonho eu não entrego a foto. Simplesmente levanto e vou embora. Deixo todos eles para trás. Mas aí acordo e lembro. Do jeito que foi, foi perfeito. Caótico, dramático, devastador. Mas perfeito, porque me trouxe até aqui. E aqui finalmente eu sou livre. Sou livre.